Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 30 de abril. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares e os capitães das centenas e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos e varões e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Davi dá a Salomão o desenho do templo. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre com as suas casarias e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório. E também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas, e das turmas dos sacerdotes e dos levitas, e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. O ouro deu, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério, também a prata por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada espécie de serviço. E o peso para os castiçais de ouro e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal, e as suas candeias, também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para a mesa da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata, e ouro puro para os garfos e para as bacias,
e para as escudelas, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso. E para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Tudo isso disse Davi por escrito, me deram a entender por mandado do Senhor, a saber, todas as obras deste risco. E disse Davi a Salomão, seu filho. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tem as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda obra voluntários com sabedoria de toda espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os teus mandados. As ofertas de Davi, dos príncipes e do povo para a construção do templo. Capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. Capítulo 29 e o último capítulo deste livro. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas, e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas e pedras marmóreas em abundância. E ainda de minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. E ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mãos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então, os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre, 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe.
e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão todamos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. E ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, e sacrifícios em abundância por todo o Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande gozo, e segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por guia e a Zadok por sacerdote. Assim, Salomão se assentou no trono do Senhor, rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos. E todos os príncipes e os grandes e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel, 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reino e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras. Glória a Deus, aleluia. Eu fico maravilhada em ler a história do rei Davi. Eu fico pensando como Deus teve misericórdia do rei Davi, como Deus o amou, porque o rei Davi cometeu um grande pecado, né? Ele mandou matar Urias, tomou Batseba por mulher, adulterou com Batseba,
Mas este pecado de Davi teve uma consequência. O filho desta gravidez, Deus não deixou viver. Contudo, Davi confessou o seu pecado a Deus. Se você ler o Salmo 32 e o Salmo 51 sobre Davi, você vai observar o quanto Davi sofreu por causa do seu pecado. E Deus, que é o único que conhece e sonda o coração do homem, Deus verdadeiramente viu que Davi se arrependeu. E Deus honrou o rei Davi. Ele terminou os dias dele, como diz aqui a Bíblia. Eu acho lindo esse final. E morreu numa boa velhice, o versículo 28, o capítulo 29 do 1 Crônicas. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, Davi, no final da vida dele, ele relata que tudo que ele deixou preparado para a construção do templo, ouro, prata, ferro, tudo ele deixou preparado, e ele agora passa essa responsabilidade para o seu filho e o aconselha a ser fiel ao Deus de Israel até o fim. Vale a pena você conhecer a história do rei Davi. Muitos falam só os erros que ele cometeu. Eu não posso esconder porque a Bíblia não esconde, mas eu gosto de relatar também a confissão do rei Davi, como ele sofreu por causa do pecado na vida dele, as consequências que ele teve, mas Deus o perdoou. E Deus perdoa o meu pecado e o seu pecado se nós nos arrependermos. Então vou ver aqui o Salmo 32, porque eu já terminei de ler o primeiro livro das Crônicas e terminei também de ler o mês de abril. Você ouviu a leitura do dia 30 de abril. Como a leitura foi menor, o Salmo 32 do rei Davi diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. No versículo 3, eu não vou ler o salmo todo, estou só recordando para que você que está ouvindo a leitura da Bíblia entenda que o único que pode perdoar pecados é Deus. E o único que sabe se estamos arrependidos também é Deus. Porque o homem pode enganar o homem, mas a Deus ele não engana. Então Deus viu que Davi realmente sofreu com o pecado dele. Então no versículo 3 do Salmo 32 diz assim: Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Versículo 5 diz assim: Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Aleluia. Isso foi o Salmo 32 do rei Davi. Então ele diz que enquanto ele encobriu o pecado dele, ele diz assim: porque enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Davi estava se definhando. Enquanto ele não confessou o pecado a Deus, não pediu perdão. E no Salmo 51, também ainda tem um tempinho aqui da gravação, o Salmo 51 diz assim, o rei Davi também: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, Davi sofria com aquele pecado que ele tinha cometido, ele era como um fantasma na vida dele, né? Então ele faz aqui uma confissão a Deus, ele diz: contra ti
Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Então ele continua aqui falando com Deus, e no versículo 7 ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E ele vai confessando aqui a Deus. Eu vou pular alguns versículos. Ele diz no versículo 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10 do Salmo 51. Não faz parte da leitura da sequencial, não. Eu aqui estou colocando essas leituras para que você que esteja ouvindo observar que houve um arrependimento no coração de Davi. No versículo 10 do Salmo 51, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Versículo 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Glória a Deus. Então, aqui está esse salmo. Eu li para você alguns versículos do Salmo 32 e do 51, que é a confissão que Davi faz dos seus pecados. Ele havia perdido a alegria da salvação e Deus ouviu essa confissão de Davi e perdoou o rei Davi. Então, que através desta leitura, alguma coisa que porventura houver pendente em sua vida, alguma coisa que você precisa de confessar ao Senhor, que este pecado te aflige, te incomoda, este pecado faz mal à tua alma, te traz angústia. Mas quando nós confessamos o nosso pecado a Deus e pedimos a Deus misericórdia, Deus perdoa os nossos pecados. Então, a você que está ouvindo esta leitura, que em sua vida, se porventura, eu não sei quantas pessoas vão ouvir esta leitura, eu sei que são 2h21 da madrugada do dia 13 de setembro de 2020, é o horário que eu estou gravando. Eu não sei que dia você vai ouvir, mas se porventura houver em sua vida uma pendência de algum pecado cometido, confesse ao Senhor. Diga para Ele que você está arrependido ou arrependida e o Senhor vai te perdoar. Agradeço por você estar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Eu te incentivo a continuar ouvindo a leitura da Bíblia. Abençoo você em nome de Jesus. Fique com Deus. Aguardo você na próxima gravação, se assim você desejar.